Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um conteúdo aqui importante. Pessoal, nós vamos revelar aqui sobre um dos melhores benefícios que tem do INSS, né? Já que você precisa receber um benefício, esse benefício, ele é muito bom. E nós vamos fazer revelações aqui que nós não fizemos em nenhum vídeo, tá? Para você ficar por dentro. E se você tiver direito e mostrar para você como você conseguir esse benefício, porque não é fácil, tá? Quem não tem esse conhecimento muitas vezes não consegue esse benefício. Bom, quando você tem uma condição de trabalho que resulta aí, no caso, em uma enfermidade, né? Uma incapacidade temporária, você tem direito a receber o auxílio doença, né? Esse auxílio doença ele pode ser previdenciário ou ele pode ser acidentário. Existem diferença, tá? Portanto, você vai ingressar aí com um pedido, né, de compensação para conseguir, por exemplo, um benefício do INSS. Nesses casos do auxílio previdenciário, quer dizer que é um acidente ou uma doença de qualquer natureza, ele vai ser pago normalmente lá pelo INSS. Quando é um auxílio acidentário, ele demonstra para você, para o INSS, né, que essa lesão, essa doença, ela não foi, por exemplo, de qualquer natureza, ela resulta de uma causa. E a causa é profissional, a causa é dentro da empresa. Então existem aí casos de indenização, existem casos de direito que são diferentes do auxílio doença previdenciário de qualquer natureza, tá? Porque a empresa, no caso, ela tem responsabilidade, né? E nós vamos falar muitas vezes aqui, ó, se o segurado ele apresentar qualquer incapacidade parcial para realizar o seu trabalho, ele terá direito ao benefício, tá? Outra condição que permite o direito ao auxílio, presta atenção, é a lesão por esforços repetitivos, a tal da LER, né, que muita gente tem, principalmente quem digita, né, que trabalha o dia inteiro com digitação, ou aquele movimento repetitivo o dia todo, né, acaba causando aí lesões, e essa condição ela é muito comum. E tem muita gente que não sabe, a LER, ela pode dar direito a esse benefício que nós estamos falando, tá, que é o benefício indenizatório. Quem recebe o auxílio acidente, tá? Que nós vamos explicar direitinho. Ele tem que obrigatoriamente continuar contribuindo para o INSS. Olha que informação importante. Você, ao contribuir como segurado facultativo, o titular do auxílio acidente, ele também possibilita, olha só, a contagem para fins de aposentadoria. Olha lá, o contribuinte facultativo. Desse modo, também pode continuar trabalhando e contribuindo como empregado. Trabalho avulso ou trabalho individual. Olha aí como que o auxílio acidente ele pode contar, tá, para fins de aposentadoria. Bom, diferente do auxílio doença, o auxílio doença acidentário ele permite que o segurado continue trabalhando e recebendo um salário normalmente, pois ele é uma indenização. Olha aí que faz uma grande diferença, né? Esse segurado ele pode trabalhar diferente do auxílio doença, ele vai continuar trabalhando, recebendo seu salário e o benefício indenizatório, tá? Quando o segurado ele consegue esse benefício, ele é pago durante toda a vida e só cessa em alguns casos específicos. Quais são os casos específicos? Quando se aposenta ou quando morre. Olha aí, pessoal, quando se aposenta, por quê? Porque o auxílio acidente ele não é cumulativo com a aposentadoria, tá? Então cessa-se o auxílio acidente quando você atingir os requisitos para se aposentar, cessa o auxílio acidente e você passa a receber a aposentadoria. Agora nós já falamos em outros vídeos, por falta de conhecimento, quanto dinheiro muita gente perde, né, pessoal? Por quê? O cálculo do auxílio acidente, ele é 50% da base do que você estava recebendo, por exemplo, de auxílio doença. O que acontece? Os peritos, quando eles identificam, por exemplo, uma lesão que ficou uma sequela permanente, que vai deixar esse segurado com a capacidade reduzida, tanto para a sua vida social ou para a sua vida profissional, é direito desse segurado receber o auxílio acidente. Vocês viram a LER, que é o esforço por movimentos repetitivos. Dá direito ao auxílio acidente. Mas o que acontece? Muita gente não sabe disso. Então fica de auxílio doença, o perito numa avaliação, chega uma hora de, não, você está bom, já está apto a retornar ao trabalho, a pessoa ficou com a sequela que diminuiu a sua capacidade e o perito não dá o auxílio acidente. Por que ele não dá? Porque o segurado ele não tem conhecimento que tem direito
Agora vocês imaginam o quanto de dinheiro isso dá. Ó, a partir de 18 de junho de 2019, o auxílio acidente ele não preserva mais automaticamente a qualidade de segurado, sendo necessário a contribuição. Olha que informação importante. A Advocacia Geral da União estabelece que para os indivíduos que recebem ou tiveram direito ao auxílio acidente até 17 de junho de 2019, esses mantêm a qualidade segurada. Então, a partir dessa data de 18 de junho de 2019, o segurado ele tem que contribuir para continuar recebendo o auxílio acidente. Vamos colocar, você foi mandado embora da empresa e você recebeu o auxílio acidente junto com o seu salário. Você ficou desempregado. Você teria que continuar contribuindo com o INSS para manter a qualidade de segurado, tá? Para continuar recebendo o auxílio acidente. Então, o auxílio previdenciário, né, que é aquele um acidente ou uma lesão de qualquer natureza, ele é identificado com o código espécie 31, tá, pessoal? Que significa que foi uma doença, uma lesão comum. Já quando é, por exemplo, uma doença ou um acidente profissional, ele passa a ter o código 91. Esse código não é porque o auxílio é definitivo, porque você é vitalício, não é nada disso. Ele só identifica quando o acidente ou a doença ela é de natureza profissional ou ela foi, por exemplo, num dia de folga, que não tem nada a ver com o trabalho, tá? Por que que tem essa diferença nos códigos? Porque os direitos são diferentes, tá? Se você contraiu uma doença e suspeita que ela foi, por exemplo, devido ao ambiente de trabalho, condições irregulares de trabalho, carga horária excessiva, é possível ser considerada uma doença ocupacional. Nesse caso, a enfermidade, né? Você tem direito a se afastar, receber tratamento, tá? E ainda, por cima, se for algo muito grave, você pode receber uma boa indenização, além de aposentar por invalidez. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, perdeu o braço, perna, ficou impossibilitada de exercer a sua função ou qualquer outra função, ela pode aposentar por invalidez e ter direito à indenização, tá, pessoal? Agora, para comprovar que a doença é ocupacional, é necessário ter uma perícia médica, toda a documentação. Primeiro, por quê? Porque a empresa vai mandar um batalhão de advogados em cima para dizer que não, que a empresa não foi negligente, porque ela sabe os problemas que isso causa, né? E esse segurado, se caso ele retorne ao trabalho, ele vai ter o seu tratamento médico, os seus remédios. Qualquer prejuízo financeiro é de responsabilidade da empresa. Além de tudo, ele tem estabilidade de 12 meses, tá? É necessário ficar sabendo disso, porque muitas vezes é sacaneado até dentro do INSS, tá? Muitas vezes o auxílio, esse auxílio doença, ele é ocupacional e é colocado a espécie 31, que é um auxílio previdenciário, que é um acidente de qualquer natureza. Isso tira a responsabilidade da empresa. Eu já tive casos aqui de comentários aqui que a pessoa falou isso. Foi um acidente de trabalho e recebeu o auxílio código 31, que é um de qualquer natureza, quer dizer, tirou a responsabilidade da empresa, tá? Você deixa de receber os seus direitos. O segurado ele não vai ter direito, por exemplo, a receber o auxílio, né? Se a doença ou lesão ou o acidente que provocou for anterior à data de contribuição, tá? No caso, você não contribuía com o regime geral, sofreu um acidente, ficou com uma lesão, ficou com um problema, mesmo uma lesão, uma sequela que deixou você incapacitado parcialmente, você não pode começar a contribuir com o INSS e já fazer um pedido, por exemplo, de auxílio acidente, porque você tem uma capacidade reduzida. Não aconteceu quando você estava contribuindo com o regime geral. Essa é a qualidade de segurado, né? Para você que não sabe, você tem que estar contribuindo com o regime geral de previdência para você ter direito, no caso, a benefício, tá? Bom, o Ministério da Previdência ele publicou, né, uma portaria de número 38 com novas regras para pessoas que recebem aí o auxílio doença, né? De acordo com a norma, agora é autorizado a prorrogação automática e o retorno ao trabalho sem perícia, né? Essa prorrogação automática é através dessa concessão do auxílio doença sem perícia, né? O Ateste Med, mas ela tem que ser renovada a cada 30 dias, tá? Nós temos vídeo falando especificamente sobre isso, que você deve pedir a prorrogação 15 dias antes, tá? Da data aí do vencimento do benefício, caso você não tenha condições de retornar. E para você retornar ao trabalho sem precisar perícia, basta você esperar
a data de vencimento aí do auxílio, né, de 30 dias, e retornar ao trabalho. Quem recebe o auxílio doença, via de regra, ele não pode exercer atividade remunerada, tá, pessoal? Visto que um dos requisitos para concessão é justamente você estar incapacitado. Quer dizer, você não pode ficar recebendo o auxílio doença e trabalhando em outro lugar, fazendo qualquer outra atividade remunerada, porque aí demonstra que você não tem uma incapacidade temporária, né? Em muitos casos, isso pode ser considerado até crime de fraude, tá? Contra a Previdência, tá? O tempo de gozo, por exemplo, de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente de trabalho, eles vão contar como tempo de contribuição, né? Mas é necessário que você tenha períodos intercalados. Por exemplo, você recebia da empresa, recebeu o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez e volte a contribuir com a Previdência. Não é, se você não voltar a contribuir, esse período ele não vai constar como tempo de contribuição, tá? Então, isso é intercalado. Bom, muitas vezes o auxílio-doença, mesmo você tendo direito, tendo toda a documentação, está exposto ali o seu problema, né? Muitas vezes ele é negado, né? Às vezes, pessoal, é difícil falar, né? Mas muitas vezes é relapso até do próprio segurado. Porque o segurado sabe como é, o INSS é exigente. Ah, mas é exigente, mas não interessa que o INSS, lá no caso da perícia, que o perito não leia o laudo, que ele não olhe na sua cara. Você tem que ter a documentação. Você tem que fazer a sua parte. Porque se você já vai com pensamento, por exemplo, não vou me importar muito com a documentação, porque o perito nem olha. E se você entrar dentro da sala e ele resolve olhar e ele nota ali que está faltando um documento, ou que o documento é desatualizado, ele pode negar o seu benefício por isso. Por isso é bom você estar sempre respaldado do que deixar uma ponta solta, né? O artigo 9, né, da Lei 8.213, ele diz exatamente isso, tá? É necessário você cumprir requisitos do INSS. E o INSS ele tem o poder, por exemplo, de cancelar benefícios judiciais. Tem gente que acha que porque conseguiu um benefício judicial, que o INSS não pode fazer nada, porque não funciona assim não, pessoal. Tá? O INSS pode alegar recuperação sua da incapacidade, ele pode alegar falta de documento, ele pode alegar falta na perícia, pode alegar diversos motivos. E não se esqueça, nós estamos vivendo uma época aí agora de pente fino. E os caras querem economizar 10 bilhões de reais. E esses 10 bilhões de reais vai ser de corte de benefício. Então qualquer pontinha solta que você deixar é motivo para o INSS vir com uns 4 pés em cima de você e cessar o seu benefício. E como eu já falei, nós somos números. Ninguém olha para você pelo seu nome, por quem você é. As pessoas olham para você nesses lugares como um CPF. Quer dizer, um CPF a mais ou a menos recebendo benefício, para o INSS não faz diferença nenhuma, tá? Evite chegar atrasado na perícia, não fale demais. Apresente toda a documentação, mesmo as antigas, tá? Exames antigos, chapas de pulmão, de estômago que você fez, de coluna, histórico cirúrgico, tratamentos. Ah, mas é coisa de 5 anos atrás, não tem problema. Já mostra que há 5 anos atrás você já vinha desenvolvendo o problema até chegar no diagnóstico atual. Tudo é importante. Então, qualquer documento que vai anexar uma prova robusta da sua condição de saúde é importante, tá, pessoal? É importante, porque isso vai dar detalhes, é o que eu falei. Ah, mas o perito não olhou. Tudo bem, o perito não olhou, mas você levou. E caso você precise recorrer na justiça, essa documentação ela também vai servir. Vai servir para anexar no processo e dar robustez, né, no seu pedido lá na justiça de um auxílio de incapacidade, porque está demonstrado. Nós já falamos, muitas vezes você pode ter uma perícia judicial num processo na Justiça Federal e o perito do judicial, ele dar um laudo desfavorável a você. Mas isso não quer dizer que você perdeu o processo, porque o juiz, através dessa documentação robusta, ele pode ter a convicção que não, que você realmente está numa situação e tem direito a receber o benefício. Isso já aconteceu. É claro que o juiz vai ter que justificar, né, pessoal? Porque senão o perito judicial, ele serve de quê? De nada. Então não precisa perícia judicial, bastava o juiz olhar a documentação. Mas não é em todos os casos, mas o juiz, ele leva em consideração lá toda a documentação. Então, quanto mais elementos robustos,
você tiver para mostrar que realmente você está incapacitado, é isso aí. E quando nós falamos, né, de indenização de auxílio acidente, lembrando, o auxílio acidente ele pode ser menor que um salário mínimo, pessoal. Antes que alguém venha me perguntar aqui, como já perguntaram várias vezes, na Constituição está falando que ninguém pode ganhar menos de um salário mínimo. Sim, menos de um salário mínimo. O auxílio acidente ele não é salário, ele é um benefício indenizatório. Então a pessoa que ganha um salário mínimo de auxílio doença e passa a receber o auxílio acidente, ela vai receber metade do salário mínimo. Por que que isso é constitucional? Porque não é salário. O auxílio acidente ele é um benefício indenizatório, tá? É uma das diferenças, tanto é que você pode retornar ao trabalho e receber ele junto com o seu salário, tá? Isso é antes de alguém vier perguntar, porque já me perguntaram várias vezes isso, intimaram, acharam que eu estava falando bobagem, mas fica explicado, né? Explicado o porquê, né? O benefício de auxílio acidente ele pode ser menor que um salário mínimo. E com relação à indenização, pessoal, é aquilo, né? O INSS, como eu falei, você teve um acidente de trabalho grave, uma perda de um membro, ou você ficou incapacitado de alguma forma de exercer a sua função, qualquer outro tipo de função, não tem como ser reabilitado, o perito ele vai lhe aposentar por invalidez, ele não vai lhe dar auxílio acidente, ele vai te aposentar por invalidez. Ah, mas e aí, como é que fica? Eu não vou receber indenização? Para você receber indenização, você tem que entrar com um processo na justiça, né, comprovando que a empresa foi negligente em equipamentos de segurança, que ela exigia uma carga horária excessiva, que ela não dava condições de trabalho adequada, por exemplo, locais insalubres, que você mexia com coisas que risco de vida, né, periculosidade, por exemplo, produtos químicos, né, respirando em ambientes aí contaminados, radiação. Então tudo isso tem que ser comprovado, tá? Não adianta também entrar na justiça achando que a palavra vale. Não, a justiça não funciona por palavra. A justiça ela funciona com base em documentos, com base em testemunho, tá? É assim que funciona. Chegar no juiz chorando e falar que foi a empresa culpada não mostra nada. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eu espero que esse vídeo tenha sido importante, tenha esclarecido, né, tirado dúvidas, trazido esse conhecimento importantíssimo sobre esse benefício, tá? Que ele é diferente, né, do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. Uma das coisas, né, que muita gente não sabe é os movimentos repetitivos, né? Nós demos como exemplo quem fica o dia inteiro no computador, mas não é somente isso, existem máquinas que a pessoa parece um robô, né? Ela fica por anos fazendo o mesmo movimento. Começa a dar, por exemplo, problema na perna, no braço, na coluna, né, nas juntas, nos tendões. E isso tudo dá direito ao auxílio acidente. Muita gente não sabe. É o que eu falei, o perito às vezes dá alta do auxílio doença e a pessoa vai embora e não recebe o auxílio acidente, que daria para ela durante tantos anos, até a aposentadoria, metade do que ela ganha de salário. Olha só, faz as contas quanto isso pode dar em dinheiro, para vocês verem como conhecimento é tudo, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre estar atualizado com os nossos novos conteúdos, tá? Você só tem a ganhar, não paga nada, assista nossos vídeos aqui quantas vezes quiser e desejar. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço no final do vídeo, né? Por me incentivarem, ajudarem, interagirem com o canal. Se nós chegamos até aqui, é graças ao apoio de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.